Vamos começar agora o segundo episódio do podcast da Vincere, que tem como objetivo trazer para um bate-papo de alto nível profissionais que se destacam principalmente na área comercial, na área de vendas. E hoje eu estou aqui com 3 feras da Caixa Econômica Federal, a Maria Helena, que é gerente PF, há 2 anos só que ela está no banco, e ela é do Mato Grosso do Sul, então ela veio até aqui para a gente bater esse papo. Eu estou aqui também com a Fabiola Lima, que é técnica bancária, e mesmo como técnica bancária, sem ter a função de gerente ou título de gerente, tem resultado de gerente. É especialista em vendas, alcança o topo da remuneração, o topo da pontuação de vendas, e ela veio de Rondônia aqui para Florianópolis participar do podcast e tem muitos insights para a gente aqui. E eu estou aqui também com o grande Marcelo, superintendente executivo de habitação, está na Caixa há 13 anos, Marcelo Ferreira, e venho do Maranhão. E também além de ser um executivo, um gestor de alto nível, também é um vendedor. Superintendente que vende também. Então, muito bom estar aqui com vocês hoje. E eu quero começar com essa pergunta. Hoje, cada um aqui numa função diferente, mas todos atingindo a excelência no processo de venda. Vocês começaram em algum lugar, começaram fazendo a primeira venda. Então, Fabiola, você lembra ainda como que foi a tua primeira venda? Você lembra disso? Pode compartilhar? Lembro, foi um casal de idoso. Chegaram, queriam fazer um empréstimo para comprar uma casa, para dar entrada na casa. Então eu comecei a conversar, perguntei se eles já tinham alguma reserva, eles já tinham, queriam um empréstimo, né, para inteirar. Então eu expliquei do consórcio, mostrei eu também não entendia muito não do consórcio, só sabia que existia, pedi ajuda para um colega mais experiente. Então essa foi a minha primeira venda e eu saí assim emocionada, porque meu Deus, consórcio para mim era coisa de gente muito evoluída. E eu acho que eu fiquei uns 3 meses, né, com aquela emoção até eu partir para o segundo. Aí foi embora. Depois do segundo, só fui... E interessante, você falou uma coisa, que é a emoção de fechar um negócio. Dentro da nossa carreira existem grandes momentos. O momento do dia da promoção, quando você é promovido, ele é um dia marcante. Agora, quem trabalha ali no dia a dia usufrui de momentos de alegria, assim, de picos de alegria muito grande, que é quando o cliente diz sim, né? Que sim. Tão sonhado, tão esperado, sonhado, sim. E aí, como é que foi esse processo entre fazer uma primeira venda ali meio tateando, tentando como é que eu vou fazer, eu pedindo ajuda aqui, para conseguir sims recorrentes? Hoje, você se especializou como técnica bancária em consórcio, então eu queria que tu falasse um pouquinho mais, né? Depois desse começo ali, qual foi a tua jornada, a tua trajetória para se tornar uma grande vendedora hoje? Então, eu sempre tive um pouco de pré-conceito com as vendas, né? Até acho que por isso que eu demorei tanto a startar. Eu tinha uma visão de que a venda era sempre empurrada, que o cliente nem sabia o que ele estava levando, que era só para bater meta. Então, eu não queria fazer isso com as pessoas, né? Depois da mentoria, eu comecei a ver o outro lado, que talvez você não ofertar, você está até sendo injusto com o cliente, né? Que estão no seguro de vida, um seguro residencial, o próprio consórcio, que na minha visão é a maneira mais barata de você, que vale mais a pena para você adquirir um bem, né? Hoje, um imóvel. Então, eu percebi que eu precisava aprender mais. Eu vendi aquele primeiro, deu certo, maravilha, mas eu percebi que os colegas para quem eu pedia apoio não tinham conhecimento aprofundado. E eu queria um conhecimento aprofundado. Eu queria saber responder, eu queria pegar um cara que sabe falar e queria discutir de igual para igual com esse cara, sabe? Não queria que ele me humilhasse. Falei, não, tem que ser testa a testa aqui. Aí acabou que eu busquei uma outra mentoria antes da sua. Me ajudou em alguma coisa, mas quando eu vi a sua, eu falei, essa é pra caixa, então é essa daqui que... E o processo foi só melhorando, os conhecimentos,
basicamente sobre o produto e ofertar. Eu comecei a ofertar e foram vindo sims. Fiz uma grande... Depois dessa, o meu outro foi de 800. Eu comecei com essa de 220. Pô, você já deu um salto aí. A de 800, então, foi uma semana. Uma semana comemorando e o cifrão no olho, né? Lembrando Fazendo cálculo. Nossa. Aí pronto, depois de 800 foi agora, meu amigo. Aí vicia, né? Aí vicia. Aí pronto, eu já comecei a ser vista, ligação do SEV. E aí o outro já foi de 1 milhão e tanto. Aí pronto, aí eu comecei a buscar oportunidade em cada atendimento, conversar, dar uma olhadinha se no CPF já tinha alguma avaliação. Quando eu via que tinha avaliação de habitação, eu já perguntava como é que tinha sido, se tinha fechado, se não tinha, consegui algumas vendas assim também. Então é aquele olho de clínico mesmo, de buscar oportunidade em cada atendimento. Eu gosto de falar o olho calibrado, né? Essa palavra que eu tava... ajusta, como se fosse o foco da lente, você ajusta o foco para enxergar a oportunidade de negócio. Isso mesmo. Que muitas vezes elas vão passando na nossa frente. E a gente vai deixando. E se o teu foco não está ajustado, essa oportunidade vai indo embora. E até você falou essa questão ali de ofertar, tudo. Eu lembro que o Marcelo fala também bastante que ele fala para todo mundo, né? Ele tem a oportunidade e fala. Então, Marcelo, você está ali com atribuições específicas de um superintendente e, dentre elas, vender não seria assim um foco tão grande, embora essa possibilidade você usufrui. Eu queria que você falasse, né, essa importância de você respirar negócio, de você estar conversando sobre negócio com todo mundo e como que isso impactou o teu resultado. O primeiro ponto é ter confiança, né? A venda, ela vem da confiança. Quanto mais confiança você tem, né, mais oportunidades você consegue trazer para o dia a dia. Então, algumas vezes a gente não consegue identificar a oportunidade porque a gente não tem a confiança que vem também do preparo. Então, quanto mais bem preparado você tá, mais confiança você tem e, consequentemente, mais ofertas você vai fazer. E entender que o cliente, ele não necessariamente, a oportunidade, ela vai se dar na tua frente naquele momento em que tu está na PF ou na PJ, mas no contato com as pessoas. Então, qualquer pessoa é um potencial cliente para um determinado produto. E aí cabe a gente conseguir, de alguma forma, né, identificar a necessidade daquele cliente. Muitas vezes ela não se apresenta de forma clara. E muitas vezes também ela não se concretiza de forma imediata. Então, uma relação de confiança, você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. E à medida que você desenvolve isso, você consegue também enxergar outras oportunidades para aquele cliente ou para outros clientes relacionados a ele. E isso gera algumas outras possibilidades de venda, de oportunidade, que elas vêm sem você fazer um grande esforço. Uma prospecção nova, por exemplo, que vem de uma indicação ou alguém que ouviu falar naquele produto e por tu ter muita presença naquele determinado serviço ou produto, as pessoas acabam identificando contigo e trazem para ti. Então, isso potencializa bastante a forma de venda. E aí, voltando a repetir para vocês, né, que não necessariamente a oportunidade se dá naquele momento e com aquela pessoa que está necessariamente no teu atendimento, que é o caso de vocês. Vocês têm pessoas no atendimento o tempo todo. Então, vocês têm aqueles leads constantes ali na mesa de vocês que acaba por facilitar, mas não quer dizer que você não consiga fazer essa prospecção de outras formas, através de outros meios e de outros segmentos que você está trabalhando. Então, vai muito de você conseguir, né, ter aquele produto, ter a confiança de estar ofertando, e essa confiança ela sempre vem de um bom preparo. A gente volta à pergunta inicial, onde fala sobre a primeira venda. A primeira venda era sempre bem ruim, eu não sei, vocês já vieram do mercado, eu não, foi meu primeiro emprego. Então, eu comecei ali sem saber de absolutamente nada. E as primeiras vendas são horríveis. São. Você não conhece nada, você tem um receio enorme do não, ele te desconcerta, né, te desconstrói. E com a maturidade, com o tempo da maturidade que você vai ganhando, você vai começando a perceber que o não, ele faz parte. Continua. É o início, né? O não, muitas vezes, é o início. Né? O fim é o sim, é o que a gente busca sempre. Então, no início é muito difícil, mas por quê? Porque você não tem conhecimento. E você não confia, por quê? Porque você não tem esse desenvolvimento já concretizado ali na tua vida profissional. E à medida que tu avanças, que tu vai começando a entender, que tu vai começando a aprender melhor sobre os produtos, sobre os serviços, qualquer que seja a oferta que tu precisa fazer, tu vai ficando mais confiante. Isso faz com que tu faça mais ofertas,
Então, você começa a ter uma quantidade de oferta maior e, consequentemente, se converte em mais vendas. Eu conversei com uma colega que é representante de consórcio também, e aí ela, falando da primeira venda, eu achei muito interessante, porque ela começou a trabalhar como vendedora numa administradora de consórcio, como CLT, e aí como é que eu começo a vender? Aí, não sei se foi o chefe, o mentor dela, falou para ela o seguinte: olha, a primeira base que você vai trabalhar está aqui no teu celular. Você pega todos os teus contatos e faz uma oferta para todos os contatos. Ela ficou assim, nossa. E aí essa é uma mentalidade que o bancário tem. Qual é a base? Pô, pega essa base aqui, ó. Tem uma base muito grande aqui. E sabe a vantagem dessa base? É que essa base todo mundo te conhece. A pessoa já te conhece, você não precisa quebrar a barreira. Eu sou o tal, fulano de tal, que eu tô aqui agora fazendo isso. E aí ela disse o seguinte, bom, eu fiz, né? Com muito medo, eu fiz. E pra minha surpresa, lá algumas pessoas responderam e uma falou, pode fazer. E eu vendi para meus parentes tudo. E ela falou o seguinte, e ele falou assim, pô, você tá vendendo consórcio, que legal, pode fazer. Eu tenho tenho uma penca de carta de consórcio, pode fazer um ali pra... E aí ela vendeu um valor e ficou feliz da vida. Então é aquela questão do ofertar que você falou, né? Sim. E sobre isso é interessante que... Provavelmente já aconteceu com vocês, de alguém questionar, eu não sabia que você tinha esse produto. Sim. Já aconteceu? Isso, não estou falando necessariamente de consórcio, mas de qualquer produto. Né? Muitas vezes os seus clientes, os teus amigos, os seus parentes, os teus familiares, eles não sabem que tu trabalha aquilo. E muitas vezes eles têm em outra instituição, por exemplo. E na maioria das vezes, instituições até que não tem uma solidez que traga essa confiança que muitas vezes a gente pode trazer para o cliente. Mas, só pegando o gancho aí, então tu vendeu para os teus parentes todos consórcio, tá todo mundo com consórcio? Sogra, cunhado, irmão. Essa de 800 mil foi pro meu irmão. Sobrinha, prima, todo mundo da família tem. E não cancelaram, tá? Isso já tem 3 anos, até hoje todo mundo paga, já teve gente contemplado. Que maravilha. E Maria Helena, você está há pouco tempo na Caixa, mas eu sei que o teu histórico atuando comercialmente, ele é maior, você tem muita experiência. Então como é que foi? Por que você foi para o ramo comercial, lá no comecinho da tua carreira? Como é que foi isso? Então, escutando o pessoal falar, eu comecei no meu primeiro cargo, eu tenho experiência na área financeira de 15 anos antes de entrar na Caixa. Mas o meu primeiro emprego foi vender anúncio na lista telefônica por telefone. Você pensa isso? Caramba! Há 25 anos. O que era fazer isso? Então, a gente trabalhava ligando para as pessoas e ofertando anúncio nas páginas amarelas. Não sei se vocês lembram disso. Como eu comecei numa atividade muito difícil, eu falo, mas nada é perdido. Porque aquela habilidade que eu tive lá no passado de já fazer venda por telefone, de fazer uma venda remota, de conseguir falar para o cliente, pega a lista, vamos abrir na página tal. Tá vendo esse anúncio da pizzaria romana? Meia página, ele custa X valor, a sua empresa pode estar desse tamanho. Então, eu fui aprendendo técnicas de vendas desde muito nova, foi o meu primeiro emprego. Então, eu já comecei muito difícil e hoje isso facilita a minha vida, porque daí eu trago experiências de venda, de telemarketing, né, falar por telefone, venda remota, e hoje é uma coisa que eu uso muito na Caixa, porque os clientes já não estão mais, né, já não vão mais tanto à agência. Então, isso facilitou até o que não era da área financeira. Ele trouxe facilidades para mim hoje. Então, eu falo para meus filhos assim, nada é perdido. Tudo que você faz, mesmo que lá no começo, que parece que é muito árduo, um dia você vai se beneficiar daquela experiência. Então, me ajuda assim, mas eu também fiz como ela. Eu não atuava com consórcios, por mais que eu venha da área financeira, eu não vendia consórcios. E quando eu entrei na Caixa, eu fiz uma transição de carreira aos 41 anos. Você já imaginou isso? Você voltar como TB. Eu já tinha ali um salário entre gerente de varejo e gerente de carteira. E aí eu passo num concurso e volto com 41 anos com um salário muito inferior ao que eu tinha. Quando eu li o regulamento que o consórcio poderia me trazer uma segunda renda, eu falei, é aqui a minha oportunidade de não ter que gastar tanto da minha reserva, porque eu tinha uma poupança, eu estava preparado para aquele momento, eu não sabia quanto tempo ia demorar. Então, assim, por mais que eu acreditasse que eu ia conseguir uma função com pouco tempo, não era uma certeza. Então, eu fui com uma reserva, mas eu vi a oportunidade no consórcio, eu comecei como uma colega, fazendo consórcio de 15 mil no atendimento. Eu entrei numa agência nível porte 4, eu atendia o social,
pessoal da praça ia lá com o cobertor nas costas, recebeu o benefício, 90% do atendimento da agência. E só que assim, 90% era social. Mas como eu atendia muito, eu falava, eu vou atender muito, eu vou puxar muita fila, porque eu posso puxar um cliente bom. Então, eu puxava muito cliente, na esperança que viesse um cliente com características para eu fazer uma oferta. E, graças a Deus, foi conforme o planejado. Saiu o seguro de vida, saiu o consórcio, saiu de todos os ramos do seguro. Mesmo atendendo um percentual pequeno de que não era comercial, o plano deu certo. Eu quero voltar ali no começo, que eu achei muito legal isso aqui. Hoje, o telefone, ele dá choque para muito gerente. Você olha e dá choque, ele não pega o telefone. Exato. Não sei o que tem instalação elétrica na agência. E aí você, já 20 anos atrás, você quebrou esse medo do telefone. Fazer isso o tempo todo. Que era o teu trabalho, era fazer isso aí. Tem algumas coisas que eu quero te perguntar aqui, mas vamos lá. Primeiro na questão técnica de venda. Você tinha pessoa na ligação, você abre a página lá. Ali tem uma técnica de venda. Eu tô olhando por fora aqui. Primeiro que você já tá dominando a conversa. Você tá dizendo pro cliente o que ele tem que fazer e ele tá obedecendo. Isso é muito bom. Vai lá e pega a lista. Pega a lista. Pegou a lista, já pega a lista. Ele tá querendo. Ele já tá lá, abre a lista. Você já tá conduzindo, ele já tá catando aqui. Segundo, você usa e isso muitos vendedores, eles ficam aqui. Eu vou explicar para ti agora. Fica só no verbal. E aí você já sai do verbal, o telefone é verbal, precisou ser boa ali para iniciar a conversa, e aí você adiciona o visual. Você coloca um outro sentido trabalhando aqui. E o próprio tátil ali, no caso de pegar e mobilizar. E ele, olha só esse anúncio, olha só, aí você conta a história ali. E ainda então, um concorrente dele. A técnica ainda de abrir, se é uma pizzaria, você abre em pizzaria. Se era um restaurante, você abre em restaurante. Já para ele olhar o tamanho do anúncio do concorrente. Então, assim, tudo tecnicamente pensado. Então, olha quantos gatilhos aqui. Você usou mais sentidos, isso é muito importante. Tem vendedores que fazem isso diariamente e tem muito resultado. Tem um vendedor que eu conheço que ele desenvolveu a habilidade de desenhar de cabeça para baixo. O cliente tem uma folha que ele... Não, vou te explicar aqui. Ele coloca a folha e ele desenha os bonequinhos, mas não virado para ele. Assim, eu desenhei ele aqui, coloco né? de lado. Já faz pro cliente. Ele desenha de cabeça para baixo, ele vai desenhando, o cliente vai... O que é um recurso visual aqui, né? Então, esse é outro gatilho. E aí, você... Poxa... Você joga aqui a competição, né? Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, ninguém quer ficar para trás. O contraste, ele tá fazendo. Vê o concorrente com meia página, ele não queria fazer um anúncio de 4x7, né? Então eu quero te fazer a pergunta: que outras técnicas de vendas você foi aprendendo lá no começo, ao longo do tempo, que te ajudam hoje a ser uma vendedora de alto nível? Então, aí você vai até esse ponto com o cliente e você tem que chegar no momento mágico, né? Então, você usou de tudo isso, mas você precisa do sim. Aí vem as técnicas de fechamento. Então, você fez uma abordagem. Hoje eu vejo você dando aula, Rafael, fala assim, eu quando comecei nesse trabalho com 18 anos, eu fazia isso porque o meu gerente e o diretor ensinava, mas ele não ensinava como você, qual era o nome da técnica, em que livro você estudou isso. Então, a gente ia fazendo de uma forma natural e a gente ajustando e tinha reuniões, não deu certo assim, tenta assim, então a gente fazia reuniões. E eu fui fazendo isso, só que hoje quando eu vejo você dar aula, eu falo assim, caraca, eu faço isso há tantos anos, eu nem sabia que era esse o nome, era essa técnica, tem um nome. Sim. Mas assim, a gente vai ajustando e aí a gente, sim, tem que ficar muito afiado no fechamento, porque não adianta, de nada adianta se você fala com o cliente, ele pega a lista, ele olha o anúncio e você não fecha. Então, assim, eu precisava fechar e era assim, de um ano, veja bem, você vendia um anúncio agora, que a lista ia sair o ano que vem e você falava que seriam distribuídos X mil exemplares. Também não era palpável para o cliente saber se você distribuiu realmente aquela quantidade de lista e não era uma coisa para agora. Então, ele ia começar a pagar uma coisa que seria distribuído para o ano que vem. E aí, a gente sempre lapidando as técnicas de fechamento. Foi ali a minha maior escola, assim, com relação não tanto... Hoje, assim, quando eu vejo você dando as aulas, eu estou, assim, ambientalizando com os autores, com os nomes, mas, assim, eu atuo há muitos anos com essas técnicas e só mudo o produto. Então, eu vendi anúncio,
Depois eu fui para a financeira do Itaú, aí era empréstimo, era cartões, ativação de cartão, cobrança. Então, mas essas técnicas, eu falo, você pode vender qualquer coisa. Sapato, lista, empréstimo. Hoje eu tô na Caixa, então quando eu vou fazer uma captação, não larga de ser uma venda, eu preciso do fechamento, tem comparativos. As técnicas você vai usar para tudo. Eu preciso de cartão Ultra. Eu tô lá com a meta, são 2 pontos. E aí eu preciso de fazer cartão. O que é? O cartão é uma venda. Porque o cliente fala para você, eu já tenho cartão. Eu não preciso do cartão agora. Eu já tenho limite suficiente. Você vai ter que ter argumento de finalizar aquela venda. Então, essas técnicas você leva para o resto da vida. Acho que só vai mudar o produto. E agora outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. O cliente atende telefone ainda, já que você tem essa habilidade? Eu tenho também, assim, eu tento multiplicar isso na minha agência. Porque o pessoal tem uma tendência, quem nunca trabalhou como telemarketing, tem uma tendência de fazer 3 ligações e não está dando resultado. O cliente não atende número diferente. E aí já exclui ali. E já exclui, já deixa aquilo... Sim. Não já volta fica com medo do telefone, novamente. como diz o Rafael. Eu falo, gente, o telefone, você vai fazer ligação, é claro que tem gente que não vai atender, é normal. Se não atende do telefone fixo, faz do celular. Se não atende do celular, faz do WhatsApp, procura meios. Quando você quer uma coisa, você não vai ficar só em um canal. Eu acho que tem que ter. Você sabe que aquela técnica, ela é boa. Então, assim, você tem uma pessoa que está te falando que é boa. Mas você tem que querer. Você tem que querer que dê certo. Então, se eu quero que a minha ligação dê certo, eu vou fazer ela de vários meses. Eu também tentava pelo número da agência, eu tinha dificuldade porque fica lá como spam. Aí eu falei, já que não dá certo, eu vou ligar do meu celular. Do meu celular eu tenho uma assertividade muito grande. Então, eu faço assim, quando vou ligar para o cliente, eu ligo do meu número e eu tenho uma assertividade bem grande. Eu tenho assim, essa parte de ligar, essa entonação na voz, que você diz, eu faço isso de uma forma natural. Então, quando eu vejo você falando também, eu falo, gente, que bom, isso vem da minha natureza, o meu bom dia, a forma como eu falo. Então, eu tô assim, eu faço eu relembro o meu atendimento nas aulas do Rafael e vou ajustando aquilo que eu não tenho e o que eu tenho, eu tô colocando os nomes e autores. Tá botando rótulo, né? Rótulos. Eu acho interessante que você falou sobre 2 momentos, né? Primeiro, quando você fala sobre os anúncios na lista, você diz que eles compravam algo que não ia utilizar naquele momento, né? E isso está muito relacionado ao que a gente faz hoje também. Muitos produtos a gente faz uma venda, uma oferta para um cliente, e ele não necessariamente vai utilizá-lo e algumas vezes nem vai utilizá-lo, como seguro de vida, por exemplo, muitas vezes. O próprio consórcio. Isso. E o segundo ponto foi quando você fala sobre as ligações. A gente precisa entender que a gente não sabe a rotina do cliente. Então, tu não sabes em qual momento ele vai estar disponível. Então, muitas vezes você faz uma ligação no horário em que o cliente não pode atender. Eu mando uma mensagem no momento em que ele não vai ler. Acontece isso, acontece com a gente. Sim. Às vezes eu tô... Os melhores horários, né? Você tentou falar pela manhã, nota se alternou ali, os horários, não, de manhã não está atendendo, tenta à tarde. Pronto, Sim. se alterou os horários, é como mandar um e-mail. Eu tenho meus momentos que eu leio meus e-mails. Normalmente é de manhã, quando eu leio meus e-mails. Ou então, às vezes, antes de dormir. Então, se eu tiver uma quantidade muito grande de e-mails e aquele for baixando, dependendo do horário em que eu recebo, eu não vou ler. A mesma coisa é uma ligação. Ou um WhatsApp, por exemplo. Né? Tem momentos em que eu não estou pegando o celular. Sim. Então, aquele momento, se tu me ligar, eu não vou atender. Se tu desistir, tu nunca vai conseguir falar comigo. Exatamente. Então, daí a importância da gente ter uma rotina de insistência de ligação, não insistência no sentido de ser inoportuno, mas no sentido de buscar um momento correto de encontrar aquele cliente disponível naquele meio horário. Que ainda Isso. fecha muito. Então, é interessante que a gente faça esse rodízio de horário, por exemplo. Né? Eu vou tentar falar com o cliente agora. Amanhã, quando eu fizer a próxima tentativa, eu não vou tentar no mesmo horário, por exemplo. Ou talvez no mesmo dia, vou alternar de dias. Ou pelo mesmo canal, você viu que ou o cliente pelo mesmo não canal, atende sim, o telefone, aí você passa uma mensagem. Eu faço assim, eu vejo que o telefone não atende nem pela manhã, nem a hora do almoço, nem à tarde. Opa, esse cliente não atende, eu mando uma mensagem. E aí a importância de... Eu estou tentando entrar em contato, não consegui, qual que era o melhor horário, se eu posso fazer novamente uma ligação. Perfeito. Aí a pessoa, era você, que o número é desconhecido, mas pode me ligar. E muitas vezes a gente desiste antes de chegar nesse momento. Sim. E aí, olha só, quando você está no telefone, principalmente, quero desenvolver um pouquinho mais esse ponto que é muito importante. Quando alguém não te conhece e você começa a falar, esse cliente, ele vai instantaneamente, em poucos segundos, 4, 5 segundos,
ele vai criar uma imagem mental sua na cabeça dele. E essa imagem mental, ela é criada por aquilo que você fala, mas em primeiro lugar pelo seu tom de voz. Empolgação, a forma como você fala, né? Dá pra sentir até se você tá sorrindo do outro lado, sem dúvida. Quando alguém fala com... Qual foi a reunião que eu tive individual contigo? Eu tô tentando lembrar. Sim, foi agora, mês passado. Foi que eu fiz no improviso. e me chamou uma atenção, Ana Maria Helena, a postura dela. Tanto é que eu não lembro o que nós tratamos na reunião, mas eu lembro da postura dela. O queixo levantado, assim, na altura, não olhando de cima para baixo, porque para cima é arrogante, né? Você olhando assim os outros por baixo. Mas também não encolhida, ela tava assim, peito aqui aberto, né? Assim, alongado aqui, cabeça para frente, sorriso no rosto, tom de voz assertivo. Imediatamente eu tive a impressão, eu tinha o vídeo ali também, mas se fosse a voz, a mesma coisa. Estou diante de uma figura de autoridade. A sua postura me transmitiu lá, nos primeiros segundos, estou diante de uma figura de autoridade. Isso que eu tive que parar o carro, fazer dentro de um posto de gasolina, porque tem fuso horário, e marcou às 19, só que 19 no meu estado é 18. Eu saí da agência às 5h40. De repente, toca o despertador, reunião com o Rafael Mantai. Falei, minha Nossa Senhora, tudo que ele fala, escolhe o local adequado, enquadra a câmera. Eu falei, nossa, eu vou ter que estacionar o carro e fazer no posto de gasolina. Ainda bem que ficou uma boa impressão. E isso acontece no telefone, pelo tom de voz, como a gente falou aqui, o entusiasmo, a maneira como você aborda o cliente, mas acontece também no presencialmente. Aí eu quero te perguntar aqui, Marcelo, você que tem a visão de gestor, você conhece muita gente, o quão importante, você também é um cara aqui, né? Cuida bem da aparência, o cara se veste bem. Qual que é a importância do teu ponto de vista para alguém que quer fazer carreira no banco, se portar bem, eu vou falar de postura, mas também de se apresentar bem, se arrumar bem, se vestir bem? Isso faz parte do teu posicionamento, né? Sem dúvidas, a forma como tu te apresentas, a forma como tu te expressa e a forma como tu te veste e o teu próprio cuidado pessoal, né, com tua aparência, com a barba, principalmente os homens que usam barba, né, tá com a barba feita, passa uma autoridade, passa uma sensação de confiança, sem dúvida. Então isso é muito importante. Por exemplo, em visitas que tem uma necessidade de formalidade, você está adequadamente vestido, você se portar, você fazer uma pesquisa sobre as pessoas nas quais você vai encontrar naquele momento, para que você saiba usar as abordagens corretas, ter algum tipo de assunto que seja coerente com o ambiente, com quem você está reunindo, é bem determinante para o sucesso, principalmente de uma negociação. E principalmente quando é o primeiro contato, porque aquela imagem vai ficar. Eu lembro então, se tu tiver de uma aula, desculpa. Tá, tudo bem. Uma aula, eu não vou lembrar qual agora, mas que você falou uma frase... como que você espera que um gerente PJ... Se você fosse um cliente, qual a figura que você esperaria ver chegando? Né? Sim. Aí assim, a gente sempre já toma cuidado, mas aí eu comecei a tomar mais cuidado ainda, né? Unha, tem vezes que só pela graça, né? Nós mulheres, né? Cabelo, sobrancelha, pelo amor de Deus. Então... Mas olha como é que é interessante, porque, vamos lá, a mulher naturalmente se cuida mais, né? Tem essa já construção muitas vezes de casa, de cedo e tal. O homem não, né? Vamos imaginar um adolescente, é tudo meio assim e tal, e depois a gente vira adulto e a gente começa a se tocar, poxa, eu preciso me ajeitar aqui, né? Agora eu tô num banco, eu preciso me ajeitar aqui. Mas tinha algo que eu não uso barba desde sempre. Depois que eu entrei no banco e tal, comecei a usar barba, mas eu não tinha o hábito de fazer a barba no barbeiro. Assim, porque também minha barba não é muito grande e tal, então eu parava aqui e tal, dava uma ajeitada. Até um dia que um tempo atrás eu fui no barbeiro e aí ele começou cortando aqui, em cima do lábio. Eu falei, pô, mas fazendo barba aqui? Sim. Aí ele falou, não, olha só, você tem que cortar, não pode ficar em cima do lábio. Na boa, do lábio, né? Sim. E aí eu falei pra ele assim, caraca, eu nunca prestei atenção nisso aí. Eu nunca prestei atenção nisso aí. Aí agora o que aconteceu? Eu falo com um homem barbudo que a barba entra pra cima do lábio. Eu fico olhando, me dá uma agonia. Acho horrível. Cadê a maquininha? Só vai no barbeiro, moço. Você nem vi antes. Vou te indicar o meu barbeiro. Me dá a maquininha que eu vou cortar esse negócio ali. Então são pequenos detalhes e olha só, pode ser que eu seja o seu cliente. Então se você tá com a barba aí, né, toda meia desgrenhada e você vai me atender,
eu já vou olhar pra ti, esse cara... A sensação de descuido é imediata, então, então a confiança já vai lá embaixo. E é inconsciente, né? Não é Sim, que você vai fazer. É inconsciente, não é consciente. Infelizmente, é aquela coisa de pegar a atenção ali nos primeiros minutos. Exatamente, segundos. então, poxa, vai criar uma barreira que... Pra desfazer depois. Não precisa, pode ser que ele seja uma pessoa muito boa, pode ser que o negócio seja muito bom, mas... por que ter aquela barreira? Aquele feeling, né, que você vai ter ali. Não, e funciona de forma inversa também, né? Se você chega e olha que tá paradinho, né, da forma como você concebe que é o correto, que é o mais certo, você acaba que cria essa barreira, ao invés de dela ser levantada, ela acaba por cair. E o Rafael comentou isso, mas essa semana a gente teve a gente estava numa roda de diálogo falando sobre isso na agência quanto à sexta-feira. Porque na sexta-feira o pessoal fala casual day, e aí a gente percebe que algumas pessoas elas abusam exageram um pouquinho, nesse casual, no casual. né? E eu nunca vou de casual, e as pessoas me cobram. Maria, você não tem tênis? Você não tem calça jeans? E eu não queria dizer, mas ele sempre me questionando, eu falei, eu vou falar o que eu realmente acho. Eu acho assim, eu tenho calça jeans, eu tenho tênis, eu viajei de tênis, eu não vou ficar com a mala de salto, mas eu acho que não é o local. Eu não sei o cliente que eu vou atender na sexta. Às vezes o cliente que eu vou atender na sexta é o mesmo que eu vou atender na segunda-feira. Então, eu não quero estar despreparada porque é sexta-feira. Agora, assim, se fosse alguma coisa intermediária, mas eu vejo que o pessoal vai, às vezes, de camiseta, vai de all-star. Então, assim, eu, particularmente, eu acho que você passa uma imagem que não é legal. E aí o pessoal, não, mas a sua capacidade, ela não pode ser medida pela roupa e pelo sapato. Eu concordo. Mas o cliente, ele tá te vendo pela primeira vez. E ele vai fazer um primeiro pensamento seu, é do ser humano. E do brasileiro, especificamente, não tem como a gente fugir, que é uma cultura do brasileiro. Então, se o cliente, ele for na minha agência numa sexta-feira, e é verdade, o atendimento que eu vou fazer para ele de camiseta e tênis vai ser o mesmo que eu vou fazer de taieiro ou de terninho. Vai ser o mesmo. É verdade, a minha capacidade não muda. Mas a visão que ele vai ter de mim, eu tenho certeza que muda. A confiança. Sabe que eu atendi uma aluna há, sei lá, cerca de um ano atrás, quando ela entrou na mentoria. E por acaso eu tive uma reunião com ela agora recentemente. E aí quando eu tava falando com ela, eu falei... Não vou falar o nome dela, eu falei assim, nossa, eu lembro o teu tom de voz mudou. E a tua postura mudou. Eu te peguei, sei lá... Não sei se ela era TB assistente, acho que ela não sei qual é a função hoje, mas agora você tá uma gerente, você parece uma gerente. Isso é importante, você parecer. Agora, eu quero mudar um pouquinho esse assunto, porque, vamos lá, para vender, talvez para Maria Helena, um pouco mais fácil, que ela é gerente. Ela, gerente, né? O Marcelo, então, superintendente. Eu vou ouvir porque, né, tem a hierarquia ali, mesmo para quem está fora do banco, essa palavra significa autonomia, significa competência. Como é que você fez para quebrar? Não sei se teve essa questão, porque você não tem o título, Fabiola, de gerente. E aí muitos que estão começando na carreira bancária, ou que estão ali, talvez já há tempo, mas como técnico bancário, como assistente, olham e dizem o seguinte, olha... não, mas é que fazer vendas tão relevantes, conquistar tanta remuneração, isso aí é pro gerente, porque o gerente, ele é o gerente. Como é que você fez, então, para mesmo numa função de técnica bancária, desempenhar tão bem? Então, primeiro que eu acho que tem muitos gerentes que nem sabem quem é gerente e quem não é, né? Cliente, eu me porto, tenho postura de gerente, a maioria dos clientes... Me chamam de gerente. Minha gerente, resolve aí pra mim. Eu não falo que eu não sou também, eu não quero saber. E flui normalmente, naturalmente. Eu ouço isso da minha gerente, né? Que eu tenho postura de gerente. Em visita, enfim. Sou gerente. Só não tenho a função. Mas a função ainda, né, Fabiola? Me visto como, acho que eu atendo meu cliente como. Ouço, assim, bastante elogio, graças a Deus, deles mesmos, sabe? E me indicam outros clientes. Então, assim, é aquela coisa de você ser antes, se portar antes da função, né? Eu sou gerente. Só não... Então, isso é muito a mentalidade, né? Como você se enxerga, como você se possa. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, a mentalidade. Você já falou aqui sobre o trabalho de prospecção, que você tem que ser persistente e tudo mais. Quando você olha assim, qual que é a mentalidade ou quais são características
da mentalidade que um vendedor... Porque o pessoal que tá aqui, eles querem saber se... Porra, eu tô falando com gente de altíssima performance aqui. Gente que vende toda semana. Gente que alcança o que poucos alcançam. Então, vocês têm alguns diferenciais. Pode ser técnica de vendas, já falamos isso. Mas mentalidade. Quando a gente fala de mentalidade, o que vocês destacariam que é fundamental para um vendedor de elite? Persistência. Eu acho que você pode ter a técnica, se você não tiver persistência, eu vejo muita gente inicia e depois não persiste. A venda ela não é fácil nem quando você tem experiência. Eu passo por dificuldades, apesar de estar na área comercial há muitos anos, eu passo por dificuldades todos os dias. Então, você tem que ter persistência e você tem que ter o começo, você aborda, e eu falo para o meu pessoal na agência. Eu falo assim, pessoal, a venda ela tem um começo, depois você vai dar uma manutenção, toda hora você dá uma regadinha, você não fechou, você vai dar um bom dia, você vai retomar aquela conversa. Se você não fechou na segunda conversa, você vai ter um terceiro momento, um quarto momento e assim sucessivamente, até você conseguir o fechamento. Então, eu vejo muita gente, ele para no meio do caminho. No primeiro não, ele desiste. É não desistir. E é muito possível você fechar a venda para um cliente que já te deu um não. Se você persiste, você tem que identificar o bloqueio. Então, o que foi que aquele cliente... Se você identificar e ele te der brecha e for passível de reversão, tem hora que não tem jeito. Às vezes ele te dá um não com a justificativa tão... Só não, esse aqui realmente o cliente não quer, não vai comprar. Vamos pro próximo. Mas tem cliente que ele não entendeu ainda. Nós temos uma TB lá, que a gente está treinando para a parte de consórcio. Ela já fez consórcio no atendimento. E ela está com uma venda que eu falo assim, ela está no meio. Então, o cliente fala assim, não, eu não vou comprar, porque os lances do consórcio estão muito alto. 60% é muito. Mas ele está pensando de descapitalizar 100% para comprar o consórcio. E eu disse para ela, calma, ele não entendeu ainda. Você está tentando explicar isso pelo WhatsApp, por telefone. Ele já entendeu parte, mas falta um detalhe. Chama ele para vir na agência, a gente atende juntas, ou vamos fazer uma visita para esse cliente. Ele tá assim, a venda tá do meio para o final, mas ele ainda precisa entender alguns detalhes. Ele já entendeu o que é o consórcio, mas ele ainda não entendeu que aquilo é benéfico a ele. E onde ele vai ser beneficiado. Por mais que você tente explicar pelo telefone, isso ainda está vago para ele. É aqui a dúvida dele. Se você sanar essa dúvida, ele tem probabilidade de fechar essa venda com você. Então é isso. E ela me disse, nossa, Maria, eu já tinha entendido o não como um não. Falei, não, aqui não é um não ainda. Aqui a gente tem chance de fechar com esse cliente. Então, vamos persistir. E assim eu faço as minhas vendas também, gente. Mesmo com experiência, é muita persistência. Tem cliente que eu falei 5, 6 vezes para fechar uma venda. Acontece de você fechar um negócio grande, às vezes, de primeira. Mas não é nem por sua técnica. Que é porque, às vezes, o cliente já veio por indicação, ele já veio com mais informações, e aí você acaba fechando de primeira. Mas eu tenho venda pequena que me dá o baile como se fosse o começo. Eu fechei agora, 800 e poucos mil, agora, acho quarta-feira, um ano. Eu tive vendas de consórcio de 20 mil, que me deram mais trabalho do que a minha maior venda na Caixa. Tá no forno ainda, tá saindo ainda. Eu vendi o meu maior consórcio de 4 milhões. Uau. Na primeira sentada. O cliente sentou à minha mesa, ele passou um WhatsApp. Você está na agência? Estou. Aí eu olhei número desconhecido. Eu sou o irmão do seu cliente fulano, que comprou um consórcio com você. Eu falei, bacana, estou sim. Eu posso ir até a agência para falar com você? Claro, eu estou por aqui. O cliente chegou em meia hora, ele e a sócia. Eu vendi um consórcio de 4 milhões em 40 minutos. Mas ele foi por indicação, com o irmão já tinha comprado, tinha sido contemplado em 60 dias. Ele chegou assim para eu escolher as cartas. E aí, então, vamos falar um pouquinho desse assunto aqui, que é a questão da indicação. Eu digo, indicação é transmissão de confiança. É isso. O que é indicação? É transmissão de confiança. O cliente satisfeito, ele transmite, e geralmente é de graça, a confiança para o outro interessado de que é bom, pode fazer. Ele dá uma prova social ao vivo. Nossa, gente, não tem coisa melhor. Foi 40 minutos de bate-papo. E o ser humano, ele é um ser social. Então, puxa, é bom mesmo, deu certo para ti. Pronto, você
pegou um cliente que estava em 0 e já colocou ele em 90. É o teu caso ali, né? Nota de fecha 100. 0 a 90 foi indicação. Coube você agora fazer o fechamento. E agora identificar as cartas, tem todo um detalhe, um planejamento, uma consultoria. Isso, Nós exatamente. conversamos, eu não gravei tudo ainda, porque agora eu preciso encontrar as cartas. Então, dos 4 milhões, eu gravei 1,5 milhão agora, esse mês, e estou em busca das demais cartas, mas assim, está fechado. Ele deu carta branca, colocou o dinheiro na conta. Detalhe, é um cliente PJ, não tinha conta na Caixa, veio por indicação do zero. Como eu trabalhei na PJ, eu abri a conta PJ dele, esperei dar a conformidade, disse para ele, ó, agora eu vou a captura das cartas, eu não vou contratar qualquer carta. Para atender o que nós estamos planejando, eu vou ter que identificar, e isso pode levar alguns dias. Então, eu não vou fazer somente uma venda, é uma consultoria. E aí nós vamos conversando. Muito bom. Saiu uma conta nova, 4 milhões e o melhor, Rafael, mês de junho. Fechamento, Com hein? fechamento, a notícia para o meu chefe. Eu falei, quanto você tem para dar de lance? E isso eu vou levar para as minhas outras vendas. É uma coisa que eu não vinha fazendo. Assim, fazia, mas eu não aprofundava. Então, você tem o lance? Tenho. Quantos? Eu tenho entre 60% e 65%. Eu já fiz uma conta mental. 4 vezes 6, 24. Ele tem assim, tem brincando 2,5 milhões. Eu falei, e esse recurso está onde? Está em outro, está no Banco do Brasil. Falei, ótimo, a gente pode fazer uma aplicação, já deixa ele aqui com a gente da conta. Eu tenho ótimos fundos também, rendendo bem. Trouxe uma captação de 2 milhões. Aí ele tinha um pouquinho mais, ele trouxe mais, 2 milhões e 700. O consórcio, veja bem, nos Olha como é que trouxe começou uma o negócio, conta né? nova, o cliente Uma não conversa, era uma nosso, indicação. uma indicação. Vem E tudo uma isso aí. venda de 4 milhões ainda nos trouxe uma captação de 2 milhões e 700 no mês do fechamento. E disso já saiu o cartão Ultra, porque Sim, daí você vai faz tudo, né? aprofundando, vai saindo o cartão para os sócios. Tem muita coisa para sair ainda. Aí eu vi que uma sócia tem previdência em outro banco, quando ela me mandou o imposto de renda. Então, assim, abriu um leque. Pronto, não E precisa 40 mais nem minutos, trabalhar agora. 40 minutos. E aí, Não às precisa vezes, mais uma trabalhar venda o de mesmo, 20 trabalha mil só pra reais, 20 mil reais, você fica tendo que ligar 5 vezes para o cliente para chegar ao fechamento. Então, não tem uma regra que enquadre para tudo. Para cada situação, vai ser uma... E eu quero saber se vocês também têm sucesso em indicações de clientes que vêm sozinho, vêm assim, por osmose, por Tem assim. bastante. Acontece muito, né? Eu acredito que em torno de 20% do meu volume de venda foi indicação. Confiem, né? Fácil, Assim, não. quem tá começando, isso que eu falo assim, gente, quem tá começando, quando a gente vai fazer o bate-papo lá no estado, que a gente faz pelo Teams, eu falo assim, quem tá começando, às vezes escuta. Eu lá no começo, quando eu entrei na Caixa, eu também falava assim, monta sua carteira de consórcio que você vai chegar ao nível da indicação. Mas isso demorou muito tempo. Não é no primeiro mês que eu vou chegar nesse nível, não é no segundo. Mas começou você vai com vender, né? você Então começou tem com que você começar, começou a ser indicação. Mas quando você chega nesse patamar, então Mais assim, tranquilo. hoje eu posso dizer que nos últimos meses eu tive várias indicações, mas eu passei mais de ano só na venda ali na raça. Hoje, como eu já tenho vários clientes que foram contemplados, já utilizaram a carta, tiveram um bom pós-venda, que é muito importante. Esses clientes me indicaram e aí sim agora eu comecei a pegar essa parte mais confortável da venda. Mas demora um pouquinho, é para todo mundo. É para todo mundo, vai ter que ter um começo. Quando você fala lá da mentalidade sobre a persistência, né, que tem a ver com paciência, é bem ligado a isso. A gente costuma ser muito imediatista e quem vê de fora pensa que as coisas estão acontecendo de uma hora para outra. E não vê a construção que você vem fazendo ao longo de 1, 2 anos, por exemplo. Eu tive uma indicação de um cliente que ele fez um produto comigo há 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, que me rendeu um valor bem relevante de venda agora, acho que tem 2 semanas. Alguém estava mantendo contato com esse primo desse cliente por WhatsApp, que não sabia quem era, ou seja, causou um distanciamento, uma não personalização. Então, não criou uma conexão, uma confiança entre ele e quem estava ofertando, quem quer que seja. E ele me buscou, dizendo, tem um primo, ele está interessado e eu queria que tu atendesse. Ou seja, a confiança foi uma venda totalmente espontânea. Eu não precisei de muita explicação. O cliente conhecia o produto e veio praticamente de graça. De graça,
hoje, né? Mas tudo hoje que foi é de graça. construído antes não é o de graça. Teve um bom Às vezes as pessoas- atendimento lá atrás. Sim, que sem te dúvida. indicou, Houve né? uma relação construída há quase 2 anos Sim. que trouxe esse novo cliente agora, assim como aconteceu com você e o cliente que trouxe os demais produtos. E é legal a gente ver que esse aprofundamento da relação, ela é importante, que muitas vezes a gente deixa de fora. Muitas vezes a gente se empolga um pouquinho com aquilo que foi apresentado, que veio os 4 milhões de consórcio, e eu não aprofundo e acabo não aproveitando as e uma oportunidades. coisa assim, bem relevante. Acontece Às muito vezes isso. o pessoal acha que você precisa ter muito relacionamento para fazer uma venda grande. E você pode ver que o inverso também ocorre. Então, esse cliente sentou na minha mesa a primeira vez. Por mais Não, que ele por quê? foi Porque indicado... teve a transmissão. A transmissão, Então, sim. o relacionamento houve. E todo aquele teu cliente que já te conhecia, já te confiava, ele transmitiu isso tudo por você. Então, foi tudo de graça. Não, vou lá, Perfeito. porque essa pessoa E aí fica parecendo que é fácil, né? Puxa, conseguiu 4 milhões de repente. Não é de repente. E olha só como é que são as coisas. Porque hoje, tecnologia. Então, assim, o banco é tecnologia, o futuro está na tecnologia, etc. De fato, o que vai diferenciar o bancário que trabalha na ponta fazendo negócio é o seu networking, é a sua rede de relacionamentos. Eu lembrei de um fato, ano passado eu estava no evento de investimento da IQI, e aí eu falei com o Juliano Custódio, consegui falar com ele lá e tal. Ele é o dono da IQI, Investimentos. Sócio do BTG, enfim, cara que está muito atuante aí na rede social. E aí eu tava falando com um dos gestores que trabalha junto com ele, que é meu amigo de infância e tal, enfim, me atende ali na IKEA também. E aí eu perguntei, eu tinha acabado de falar com o Juliano, um cara assim espetacular, falava muito bem, parecia que eu estava em casa com ele falando, eu nunca tinha falado com ele. E aí eu cheguei, fulano, né? Como é que o Juliano, né? O Juliano, tanto sucesso aí, começou ali em Rio do Sul, Santa Catarina, agora tem aqui na Praia Brava, IQI, etc. Qual que é a do Juliano, assim? Qual que é o ponto forte dele? Aí ele ficou pensando, ele falou, cara, o Juliano é excelente de relacionamento. O Juliano é um cara que ele transita em todos os níveis com a mesma facilidade. Ele fala bem com o dono do BTG, ele fala bem com o porteiro, ele se relaciona bem com todo mundo. Então olha como o sucesso converge para as pessoas que se relacionam bem. Você pode ver isso. Tudo é relacionamento. No final... No final é relacionamento. Então esse é um ponto que algumas pessoas estão lá no banco e tem aquela mentalidade de assim, não, é o seguinte, eu falo das coisas do banco na hora que eu tô no banco com os clientes do banco. Aquilo lá é do banco. Ah, não. E, gente, olha só. Sim, aquilo é do banco, mas a carreira é tua, a vida é tua. Quanto mais relacionamento você tiver, vai acontecer 2 coisas. Primeiro, o teu resultado vem de maneira mais natural, por assim dizer. Beleza? E aquilo pode se fortalecer de tal jeito que a tua rede de relacionamento se torne mais relevante do que a tua própria função, o teu próprio lugar no banco. Você falou uma coisa agora, eu lembrei, Rafael, não é certo, mas eu fiz. Então eu conto, falo, gente, vocês não precisam fazer igual, mas eu vou contar a minha história. Essa parte tá cortada. Quando eu vi essa oportunidade de fazer uma segunda renda, eu como TB e assistente, eu te falo que eu não puxei lá para olhar, mas olhe lá se eu não vendi mais do que como gerente agora. Eu estou como gerente somente há 9 meses. Mas eu atuei como assistente, vendi muito consórcio como assistente. Inclusive, já ia visitar as agências e conversar com o pessoal sobre consórcio como assistente. Então, o SEV já me convidava como assistente da PJ, porque eu já vislumbrava muitos negócios e eu trabalhava 6 horas. Então, o que eu fazia? Eu falava, gente, eu tenho 2 horas. 2 horas para prospectar só consórcio. Eu batia o meu ponto, eu tinha 2 horas todos os dias. E, por incrível que pareça, como gerente de carteira, eu não consigo hoje atuar em consórcio 2 horas do meu dia. Não consigo. E eu não consigo, com a minha demanda, com filhos, família, academia, eu não consigo trabalhar 8 horas e prospectar mais 2, até porque vai fugir do horário comercial. Então, eu prospectava muito mais. E eu acho que eu não puxei, mas eu acho que as minhas vendas como assistente, elas eram maiores.
tirando essa venda pontual, que foi muito fora da curva, mas se pegar a minha média como assistente, então, eu entrei TB na Caixa sem conhecer nada de sistema, eu fui prata, sabendo nada e atendendo social na agência Porte 4. É muito possível, e vendendo varejo, 20 mil, 30 mil, 50 mil, aí saiu um maiorzinho de 200 mil, aí vai aumentando. Então, assim, coincidência existe, você começa como TB, você vê como que é 20, é 30, é 200, daqui a pouco saiu 400, aí eu fui para assistente, começou a aumentar. Você vê? E não é que você mudou de função. Na verdade, você aprofundou o produto, você melhorou sua fala. E aí, como assistente, começou a vir as vendas maiores. E aí, tem algo que eu chamo que é o ciclo da confiança. Qual é o ciclo da confiança? E vamos lá. Isso é diagnóstico. Nós temos esses especialistas que fazem PDI, preparação de PSI, dentro da Vincere. E você vai falar com as pessoas e diz o seguinte... De modo geral, baixa autoconfiança. Esse é um problema que vamos lá... Perceptível, né? Perceptível. Sim, grande maioria. Em todos os níveis. A pessoa ela verdade. não acredita nela mesma. Então, como é que se cria confiança? Como é que eu crio confiança? Bom, tudo começa aqui primeiro com a clareza do que eu vou fazer. Isso, às vezes, a pessoa não tem. Ela sabe, eu quero chegar naquela função, eu quero aquela remuneração top lá e tal. Mas ela não tem clareza. Como ela não tem clareza, ela acha que, puxa, mas isso não é pra mim. Mas eu não vou conseguir. Então, a primeira coisa é você ter clareza. Clareza com o quê? Entender assim, olha, o que eu preciso fazer, qual é a técnica, como eu falo, como eu pergunto, como eu ouço, quais perguntas eu faço. É a parte do conhecimento. Bom, depois que você tem, então, o conhecimento, a clareza, eu preciso fazer isso. Aí agora você precisa dar o segundo passo, você começa a fazer. Aí você precisa entender o processo. Por quê? As primeiras vendas, todo mundo falou aqui, né? É feio de ver. Trumbica, aí erra, aí... Poxa, então... Você nem acredita que aconteceu, que você falou, nossa. E perde muito a venda também, perde por besteira. Só que você, tendo clareza, você sabe o quê? Que isso é parte do processo. Então, embora o resultado não venha, você continua, porque você tem clareza que é isso. Então, você, vai lá, você pratica. Observa o que errou, corrige, faz melhor na segunda. Então, no começo, entra a mentalidade de persistência muito, muito grande. Até que chega o primeiro resultado. Aí chega o segundo resultado. Aí chega o terceiro resultado. Quando isso acontece, aí o teu nível de confiança vai aqui. E quando você tá com a confiança elevada, meu amigo, é só você pegar assim um mês, uma semana que você tá empolgado, que você tá bem. Por isso que eu brinquei, a coincidência não é uma coincidência que você vai ficando mais fortalecido. Não, quando você tá o seu olho brilha. Quando você vai falar do produto, mais afiado o pessoal mentalmente. fala pra mim assim, quando eu vou atender na mesa, né, os TBs, então assim, eu sou referência na agência. Surgiu lá uma oportunidade, o pessoal me chama. Aí o pessoal fala, Maria, eu tenho uma TB lá que brinca assim, Maria, o seu olho ele brilha. A forma como você fala firme, o seu olho brilha. Eu falei, eu tenho produto, eu não vendo produto, eu tenho tanto de automóvel quanto de imobiliário. E assim, e eu sei que eu tô passando pro cliente, é bom para ele, então não teria por que eu passar uma informação cabisbaixo. Eu tô passando uma coisa que realmente é relevante para ele, vai ser bom, e o entusiasmo, ele conta muito. E aí ela começou a mudar a forma, porque ela tinha um jeito mais introspectivo, uma forma de, como pessoa. E eu falei, você como vendedora, eu sei que isso é seu, mas para você vender, tenta lapidar essa parte. Eu acho que a gente tem que colocar um personagem aqui na hora. Então, eu já venho da minha pessoa, da minha natureza. Não precisa ser um personagem, mas agora você precisa se preparar para a venda. Então, vamos lá, arrumar a própria postura, fazer um exercício vocal para melhorar a sua voz. Vamos lá, o jogador de futebol. Ele tá sentado lá no banco, tá lá assim. Beleza, é você ali trabalhando no computador assim. Agora é jogo. Então, beleza. Põe o colete e começa a correr, ele começa a se aquecer, se aquece, tal, pula isso e aquilo e tal. Agora é jogo. A postura dele no banco é 10 minutos depois ou 5 minutos depois é totalmente outra. Ele tá aqui, ó. Sim. Agora é jogo. Uhum. Então você tem que entender o seguinte. Eu tô aqui e tal, olhando os e-mails, resolvendo um negócio, apareceu um cliente, ou agora eu vou fazer um trabalho de telefone. Agora é jogo.
Deixa eu me aquecer aqui, eu vou aquecer minha voz, eu vou dar uma alongada, eu vou me dar uma aquecida, eu vou pensar, mentalizar. sim. Eu vou mentalizar o que eu vou falar, qual o objetivo que eu quero. Ah, vai ter rejeição, mas eu vou continuar, tal. Você prepara aqui, pronto. Agora eu vou pro jogo. Aí você consegue fazer dar um up na sua confiança rapidamente. E muda completamente a Eu ofereço dinâmica. um cafezinho. Eu tenho uma máquina de... Nós temos, né? No PJ, nós temos uma máquina de expresso. Lá eu faço um cafezinho. Eu dou brinde quando fecha. Esse agora, dessa semana, ele fez 4 cartas. Aí eu dei uma caneta, um chaveiro, tudo com a minha marca. Ah, com a tua marca. Isso aí é muito legal. Uma caneca que eu legal. ganhei da premiação e eu não aguento mais ver as canecas. Né? Tinha um estoque infinito. né? Já tinha o estoque. E qual que foi a outra? Ah, sim, uma carteirinha de colocar cartão. Então, assim, tudo isso conta, né? Tudo Tudo são esse detalhes, nossa, né? cada vez que eu fizer, você vai me dar um mimo? Eu, claro, meu filho, pode. Cada vez que você fizer, você vai ganhar um mimo. E esse acompanhamento que a gente faz depois, ó, eu fiz todos os lances de 20% agora na quarta-feira, né? Que eu vou voltar segunda e acho que na terça já vai ser, né? A Assembleia. Sim, a Assembleia. Então já fiz para todos, só aqueles que eu já sei que não faz mesmo, esse acompanhamento. Gente, é diferente. Esse atendimento, eu tenho a minha listinha dos leads lá, aqueles que eu tô paquerando, né? Tem aquela, você tá na balada, você dá uma piscadinha, depois... Dá manutenção da venda, né? Dá boa tarde. eu não sei se foi uma das aulas que eu vi. Gente, consórcio é igual uma balada. Você não tá na balada, você vê alguém, você dá uma piscadinha, daqui a pouco você toma uma cervejinha. Então, assim, até chegar no casamento. É um processo mesmo, né? Faz Legal. total diferença e... Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Cada um aqui está um determinado tempo na mentoria. A Maria Helena já vem de antes, veio aqui. Tem muita coisa, né? Preparação de PSI, você tem a parte de gestão, liderança, vendas muito, a gente fala muito de vendas. Eu particularmente, é um assunto que, quando eu comecei a mentoria... vocês não sabem, mas a minha ideia era o seguinte: eu vou fazer só mentoria para gerente geral e superintendente. Porque eu tava nessa pegada de gestão. Gestão. Só que, aí beleza, eu de fato fiz turmas e tal, e começando a conversar, eu vi, poxa, a galera tem uma dificuldade com vendas. E eu vendi, né? Eu vendi como gerente PJ, depois como gerente geral, ensinando, fazendo treinamento. Quando era SR, eu próprio fiz treinamento de vendas como SR. Pena que você saiu. Então, né? vou fazer e tal. Mas enfim. Aí eu disse, não, eu preciso mergulhar de novo nesse assunto aqui. E aí, o que eu descobri foi, cara, eu amo muito mais falar de vendas do que de gestão de liderança. Embora eu goste e leia bastante, sempre estou consumindo. Enfim, então a mentoria tem muita coisa. Especificamente, o que mais contribuiu vocês estarem na mentoria? Seja algum insight, algum conhecimento, algum treinamento específico, um ambiente. Como que isso ajudou vocês, seja ao crescimento da carreira ou seja ao desenvolvimento das vendas? Para mim, de início, né, quando eu entrei, foi buscando gestão. Incrível, né? E o que mais me envolve na mentoria? É o clima, a sensação de comunidade de várias pessoas com o objetivo de crescer. Aquilo ali acaba que contagia todo mundo, né? A gente vê que nos grupos as pessoas têm uma interação e têm um objetivo comum. E quando você está no meio de pessoas que querem crescer, que querem evoluir, separada, sem dúvida, é diferente quando você está num ambiente onde as pessoas não têm muita pretensão, não têm ambição. Ali não, ali a gente está num ambiente para cima. É um ambiente que quer, que colabora, então a gente sempre, independente da dificuldade, né? E a gente percebe como as pessoas se ajudam ali. Tem dúvidas do dia a dia que às vezes os colegas vão tirar, enfim, fazer uma pergunta ou compartilhar uma dificuldade, a gente vê que as pessoas ajudam, né? Então, esse compartilhamento e essa sensação de comunidade, de pessoas que querem crescer, querem melhorar, eu acredito que seja um grande diferencial da mentoria hoje. Fabiola? No primeiro momento, o que me atraiu foi por ser exclusivo da Caixa, né? Eu achei o máximo, assim, a hora que eu vi que, nossa, essa daqui é só da Caixa, cara, é o máximo, porque vai estar falando por dentro, né, do nosso produto ali em si. Então, no primeiro momento, eu tava naquela, se eu queria participar de um PSI ou não, e vi algumas lives sobre PSI, achei bem legal. E, enfim, aí depois... tudo mais, tem muita coisa na mentoria que enriquece, né? A questão, uma coisa que você falou lá nas primeiras lives,
de se posicionar, né, de enxergar o seu valor, que é uma coisa que às vezes também eu ficava naquela assim, vou aqui fazer minhas 6 horas bem feito e acabou. Então foi uma coisa assim que eu passei a ter um posicionamento de gerência mesmo, né? Como eu falei, muita gente não sabe que eu não sou, porque acho que eu me porto como, né? Eu ajo como, e inclusive meus clientes, chega um cliente novo, você é gerente do fulano, né? Fulano me indicou, gosta muito do seu atendimento. Então, assim, essa questão de se ver como, já agir como se tivesse a função. E o próprio crescimento dos produtos também, enfim. As comunidades que ajudam demais... Só benefício. Então, a gente vê assim uma evolução enorme. Maria Helena. Eu sou mais nova, né? Aqui dos três. Eu tenho muito pouco tempo de mentoria, mas eu já indiquei sua mentoria para vários colegas do meu estado. Inclusive, o pessoal me liga. Então, eu tive recentemente uma gerente varejo, me ligou. Maria, você está fazendo a mentoria? Estou. O que você está achando? O que eu digo é assim, não porque eu estou na frente do Rafael, o que eu já percebi, porque eu entrei. Porque na minha entrevista o Rafael me perguntou, você já ganhou a maior remuneração várias vezes, você é da área comercial, e no que a mentoria vai poder te ajudar? Então, na minha situação específica, é claro que eu aprendo muito e eu falo assim, eu sempre exerci, mas eu não sabia muita coisa do que eu vejo ali. Eu aprendo, mas a área de vendas não foi o que mais me chamou a atenção. Eu falo, a mentoria ela é muito completa. Eu falei para minha colega assim, vai desde a preparação para um PSI, vai ter uma fono, você vai ter pessoas, eu acho muito bacana. O próprio autoconhecimento dos exercícios que a gente faz ao longo. Você revisar uma coisa que você já sabe, não importa, às vezes aquilo estava esquecido. Eu acho que tudo é conhecimento e é energia. Outra coisa que me ajudou bastante, acho que não tem 2 meses que eu iniciei essa venda de 4 milhões, eu fiz ela mais rápido, por quê? Antes eu fazia uma simulação da habitação, eu fazia uma de consórcio, eu imprimia, então as planilhas, eu não tenho paciência para planilha, então eu sou comunicativa, sou da área de vendas, mas não me manda fazer uma planilha Excel, que eu não vou jogar aqueles dados ali, mas não vou nunca, eu odeio. Então aqui, a mentoria já traz isso pronto, então eu abri uma planilha para o cliente, eu mostrei que eu acompanho aquilo no Excel, eu peguei uma proposta, eu fiz uma simulação ali para ele em segundos, coisa que eu demoraria muito mais tempo, então eu pegava um sulfite, eu tinha uma outra técnica. E a mentoria, ela acelerou um resultado maior em menos tempo, porque hoje a gestão do tempo ela é muito importante. Então, se eu consigo fazer em menos tempo um maior volume, isso está me ajudando. Então, se a gente tem a humildade que, às vezes, em algum setor a gente já está um pouco mais desenvolvida, mas sempre vai ter alguma coisa que a gente pode melhorar, não tenha dúvidas. E essa questão, eu falei, se um dia de amanhã eu for gerente geral, eu estou numa comunidade que eu sei o que é a dificuldade deles. Então, eu vejo, pessoal, a maior dificuldade hoje é vendas. E eu falo, você tá vendo? Às vezes a galera quer fazer, eles não sabem como fazer. Começar. Então, eles estão ali com muita vontade, eu estou observando muito isso, já treinando para essa parte de gestão. Então, eu gosto muito, à medida que eu posso, quando eu vejo, eu me empolgo, eu tô ali ajudando, eu tô ali respondendo. E esse é um diferencial, tá? O gestor que sabe ensinar. Sim. Isso é um diferencial. Às vezes você tem uma pessoa que sabe para si, aí intuitivamente ele sabe, desenrola, mas aí chegou uma pessoa na frente, poxa, como é que eu vou ensinar? Isso é outra habilidade. Não consegue passar. Exatamente, consegue passar. assim. Consegue. E eu gosto. Então, na minha agência, eu já tenho, assim, eu acho que não tem quem não vendeu o consórcio. E eu gosto de ir à mesa e eu gosto que eles escutem. E eu já tenho, assim, orgulho. Eu tenho 2 TBs que hoje vendem no varejo, que não vendia nada. E que as primeiras eu tive que ir lá junto. E hoje então, elas já estão desenvolvendo. E elas e agora elas começaram a replicar. Então, você coloca essa energia na sua agência. Elas começaram a querer uma prata. Elas mal conseguiam se manter no bronze. Então, você desenvolve pessoas, você multiplica. Quando a gente faz o bate-papo no estado, eu falei, quando o superintendente me convidou, eu falei, gente, o que eu vou falar 1 hora para gerente? Eu virei gerente agora. Eu era assistente até ontem. Eu vou falar com gente que é 20 anos gerente. Eles vão me, né? Então, eu tinha medo do que eu ia falar para não ser mal vista. Porque, na verdade, você vai com todo o bom coração. E ainda eu falava assim, vai que eu vou passar. Eu ainda falei pro superintendente, eu tô preocupada como eu vou ser vista. Porque eu virei gerente há 2 meses. E aí eu vou falar com os gerentes PJ e PF do meu estado todo. Falei, que situação, o que eu vou falar para essa galera, né, gente? Então, e assim,
E eu falei de casos da agência, exatamente assim, ó, um eu fechei, foi interveniente quitante, Pronto, o você contou a outro história. veio reclamar da taxa da habitação. Saiu uma venda que o cliente veio reclamar do contrato, a taxa tá muito alta, eu falei, ó, tem um jeito de você, né? Melhorar isso. Vamos fazer um consórcio, você tem coisa fazendo cases. Muito Então, bom. é muita coisa, Muito bom. Rafael, Tá no só caminho, pra- com certeza, é. de liderança aí. Pessoal, pra gente fechar aqui agora, o pessoal que tá assistindo com certeza se espelha nos bons exemplos regionais e em vocês também, que estão aqui dando o bom exemplo de profissionais. Em 30 segundos, né, olha pra câmera e dê um conselho para quem está buscando crescimento, seja o crescimento na carreira, seja o crescimento como vendedor. Dá um conselho para essa pessoa aí que eles vão gostar. Começar, Marcelo. Bom, a gente estava falando agora há pouco sobre o ciclo da confiança, que quando a gente consegue realizar algum objetivo, aquilo traz uma confiança a mais para a gente. E essa confiança, ela está muito ligada à preparação que você busca ao longo dos anos. Então, quanto mais bem preparado você estiver, mais realizações você vai ter. Consequentemente, mais confiança ainda. Então, se preparem. Esse é o principal. A gente precisa estar buscando conhecimento, principalmente, não necessariamente quando você está mal ou então quando você está numa situação difícil, mas também quando você está no caminho certo, quando você está onde você quer estar, né, sem necessariamente ter a necessidade de chegar a um outro lugar, mas ter esse conhecimento e ter em mente que esse conhecimento é seu. Aí ele não é da instituição onde você trabalha, ele não é de um gestor que está ligado a você, mas seu. E você leva para a vida isso. Fabiola. O conselho que eu dou é não tenham vergonha. Eu demorei a começar a vender porque eu morria de vergonha dos meus colegas, principalmente do lado. Ai, nossa, o que o fulano vai pensar, né? Se eu falar assim, não tiver tão certo. Menino, quando eu vi minha primeira comissão, eu falei, tô nem aí, o que o meu colega vai pensar, meu amigo? Eu procurei desenvolver meu conhecimento cada vez mais e falava, não, tá bom, ia pro próximo. É isso que é conhecimento e o não é um bom dia. Ótimo. É isso. Marilena. Eu falei para minha colega e agora eu vou repetir para quem estiver escutando assim. Busque apoio. Quem puder, o quanto antes, eu demorei. Eu fiz um caminho aí de quase 3 anos só, na raça, e conheci a mentoria há poucos meses. Mas se eu tivesse conhecido lá no início, com certeza teria me apoiado. Então, quem tem essa oportunidade de conhecer antes e puder investir o quanto antes, se não puder investir, busca apoio dentro da agência, busca apoio no estado. Juntos é muito mais fácil, você vai com muito mais velocidade do que você tentar sozinho. Vale muito a pena. E eu falei assim, a sua comissão, às vezes eu escuto isso do Rafael e é muito real. Então, quem tem dificuldades na área de vendas, a sua comissão ali de 1 ou 2 trimestres, ele paga e esse conhecimento você leva para o resto da vida. Não só dentro da caixa, como fora. Isso daí é seu. Você vai... E assim, quem está entrando agora tem pouco tempo de caixa, ou tem muito, e que ainda não vendia, o quanto isso ainda não vai se multiplicar e como você disse muito bem em algumas aulas, você vai se destacar e não é só a comissão. Você pode galgar uma função porque você destacou em algum produto e levar aquela função, né, ao longo aí de muitos anos. Então, preparação, não ter vergonha e buscar apoio. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, pelo encantamento aqui, do brilho de vocês aqui nesse bate-papo de vendas. Continuem vencendo, porque vencer não cansa. Não cansa. Isso é muito bom.